Olá, amigos, tudo bem? Segue mais um Dica Manipule. Meu nome é Alana Bezerra e hoje eu vou conversar sobre cosméticos gourmet. Um tema super lúdico, super divertido de tratar, mas claro, lembrando que estamos trabalhando com cosméticos ou com dermocosméticos e é um tema que a gente deve levar também muita seriedade. Bem, o termo gourmet, ele se refere a uma culinária mais refinada, é um termo francês, tá? Uma culinária requintada e que atende às exigências do consumidor. E esse termo, dos últimos anos para cá, foi trazido também para os cosméticos, onde nós trazemos inspirações culinárias para o mundo dos cosméticos. Eu vou te explicar um pouquinho como funciona, tá? O que é que precisa para você desenvolver, manipular um cosmético gourmet, tá? Vamos trabalhar com cores, vamos trabalhar com fragrâncias, vamos trabalhar com embalagens e vamos trabalhar e claro, temos que ter bastante criatividade. Então, as cores, as essências que você vai trabalhar, claro, vai remeter ao sabor do alimento que você está se inspirando, né? Então, se você for trabalhar, por exemplo, com um apelo de mousse e geleia de morango, você vai trabalhar com uma coloração rosa a vermelho e também essência, né, de morango. Então, o primeiro passo é você trabalhar, você escolher a cor adequada, apropriada de acordo com o apelo visual e o apelo de alimento que você vai trabalhar, tá? A referência do alimento que você vai trabalhar, a essência, o cheiro, o teu cosmético ele tem que retratar, tem que remeter o cheiro do alimento referência, tá? As embalagens utilizadas realmente são aquelas que remetem mais alimentos, um potinho de geleia, um frasquinho de shake, entre outros. Então, você vai atribuir esses 3 pontos: fragrância, cor, embalagem e, claro, criatividade. Nesse quesito criatividade, é importante você aplicar também a textura da formulação, tá? A textura, ela também tem que relacionar com o alimento que você está se referindo. Por exemplo, se você for trabalhar com uma formulação shake, obviamente tem que ser uma formulação mais fluida, tem que remeter uma textura vindo o shake, lembrando que o shake, ele normalmente milkshake, a palavra milkshake tem leite na composição, então é interessante você trabalhar com uma loção cremosa ou um sérum, o sérum ele ainda é mais fluido, tá? Um sérum na base emulsão. Calda, por exemplo, você pode também trabalhar com sérum, um gel com polímero, tá? Em mais baixa concentração. Um sérum transparente. Lembrando que eu posso trabalhar com sérum na forma de emulsão, tá? Então, que vai remeter mais um shake, assim como a loção cremosa, ou um sérum com a utilização de um polímero, como um natrozol, em concentração mais baixa, tá? Então, essa formulação vai remeter o que? Uma calda, tá? Posso trabalhar também com sérum proveniente de uma emulsão, sim, tá? Sem problema algum. A calda ela vai remeter a algo mais fluido, então por isso que a gente sugere o sérum, seja através de um polímero, né, de uma base água e um polímero, tá? Natrozol em água em baixa concentração, ou uma base emulsão, tá? Mais fluida. O mousse já remete um creme aerado. Existem várias estratégias de produzir um creme aerado. Você pode produzir uma simples loção Polavax mais aerada. Nesse caso aqui, esse exemplo que eu trabalhei, o creme, ele realmente tem uma consistência mais aerada. Nesse caso, você vai trabalhar com a alta velocidade de rotação
da sua hélice, ou até mesmo, eu recomendo até mesmo a utilização de um mixer, tá? No caso, a hélice do agitador mecânico, tá, gente? Gelatina, se eu quero trabalhar com um apelo visual de gelatina ou gel, gelatina ou geleia, eu posso estar utilizando um gel, tá? Gel de natrosol, gel de carbopol, entre outros. Posso estar aplicando vários polímeros. Veja que no exemplo que eu coloquei aqui, é uma formulação que remete iogurte, inclusive ele tem probióticos nessa formulação, tá? Um iogurte corporal. Então, nesse caso, eu estou trabalhando textura, tá? Mas eu posso trabalhar simplesmente a embalagem. Muito cuidado, tá? Principalmente quando você vai trabalhar com produto no varejo, onde você vai expor seus produtos nas gôndolas, para não gerar confusão no consumidor, tá, pessoal? Então, isso é muito importante. Que o consumidor, ele veja que é um cosmético, tá? Mas realmente é um cosmético diferenciado, que tá com apelo, que tem um apelo de manteiga, de maionese, de leite, mas que ele saiba diferenciar o alimento do cosmético, tá? Então, muito cuidado com a autenticidade da tua embalagem. Nesse caso, é uma paleta de maquiagens. Esses dois exemplos eu trouxe do InCosmetics, tá? Nesse caso, eu tenho aqui uma paleta de maquiagens, onde a simples embalagem, que não é tão simples assim, remete uma pizza. Então, realmente também vem aí, essa apresentação é uma apresentação bem lúdica, bem interessante, né? E chama realmente a atenção do consumidor. Vou mostrar para vocês mais alguns exemplos. Aqui é um protótipo da Quantic, e ela apresentou um simples sabonete líquido para as mãos como caipirinha de limão. Ela não trabalha a embalagem, simplesmente a cor e a essência, tá? Mas é também uma forma bem lúdica de apresentar, excelente essência por sinal. Trago para vocês aqui, né, uma das práticas feitas pelos nossos alunos do Manipure, um shake detox, tá? Um shake detox com calda termogênica. Então, além da textura, tá? Da apresentação da embalagem, a gente trabalha também ativos, né? Ativos termogênicos que vão atuar na microcirculação, tá? Onde eu posso trabalhar extrato glicólico de ginkgo biloba, a própria cafeína, né, que é lipolítica, tá? Então, esse é um produto que eu posso trabalhar a redução da gordura, né? Um creme redutor. Posso adicionar ativos como mentol, tá? Para aumentar a sensação de queimação, tá? Nicotinado de metila também é um excelente ativo voltado para formulações anticelulíticas, redutor de gordura e vai causar aquela queimação, tá? Então, esse é um outro exemplo. Exemplos bem simples, tá? Eu já apresentei para vocês. Eu posso trabalhar um apelo hidratante e nutritivo, um mousse de morango hidratante com uma geleia nutritiva, tá? Pode ser para o rosto ou para o corpo. Você tem que ter só cuidado para a sua formulação não ser comedogênica pro cliente estar aplicando no rosto, tá? Nesse caso, temos aqui um sabonete, tá? Um sabonete com a base de L-Soap da Sarfan, tá? Fornecido pela Sarfan. Então, esse sabonete é um sabonete na forma de geleia mesmo. Coloquei essência de chocolate, mas também poderia usar morango, uva, tá? Para ficar com a apresentação de gelatina, certo? Existem várias outras formulações, realmente é algo que a gente pode trabalhar de várias formas, tá? Vou apresentar mais algumas soluções para vocês. Eu trago aqui para você um exemplo de textura bem interessante, mais aerada ainda, tá? Esse foi um protótipo apresentado pela empresa Cargill no InCosmetics 2019. Berry Mixed Cleansing Mousse, tá? Ele realmente tem uma apresentação bem característica de mousse, tá? E a composição dele é um blend de óleos, tá? São emolientes com Agri-Pure, Coconut Oil, Bota Valley,
tá? E ele também vai conter satiagel, tá? Que é um polissacarídeo derivado da alga vermelha, e também temos extrato de alga vermelha. É uma formulação natural, inclusive esse polissacarídeo ele é o responsável pela formação do gel, tá? Ele é agente espessante, no caso ele é agente gelificante, tá? Mas no caso aqui se trata de uma emulsão, ele é agente espessante de fase aquosa, mas aqui a gente vai estar trabalhando a emulsão, nós vamos ter óleos também na composição. E ele tem certificação Cosmos, tá? Então a gente pode trabalhar com formulação mais natural, tá? Um claim mais natural. Aqui é uma geleia esfoliante natural, onde as microesferas são derivados de frutos, são microesferas naturais, tá? E a composição dela, ela é composta um derivado de goma xantana, tá? Só que ela não deixa aquele sensorial um pouco, aquele TEC promovido pela goma xantana, tá? Que é o Amaze XT. E também é trabalhado um ingrediente para promover hidratação, tá? Que é o Hydro Avance. Além de trabalhar a fragrância, as esferas, tá? Também tem derivado do óleo de coco nessa formulação, o extrato, tá? E corretor de pH. Primeiro passo para você trabalhar uma formulação gourmet é você ter uma inspiração. A nossa inspiração vai ser esse cheesecake de pote, tá? Cheesecake de morango de pote. E nós vamos trabalhar 3 fases. A primeira fase, que vai ser a fase inferior, nós vamos colocar microesferas de polietileno. Você pode trabalhar com esferas mais naturais, tá? E adicionei pigmento, tá? Para dar aquela coloraçãozinha que remete o biscoito, né? Dessa primeira fase do cheesecake. Fase mais profunda. A segunda fase, a gente vai trabalhar uma emulsão água silicone. Se for um creme para o rosto, ela pode ser aplicada, por ser uma emulsão água silicone, oil free, tá? Você pode trabalhar também para o rosto. Para o rosto só tem que ter cuidado com a abrasividade da microesfera, mas é possível, tá? Nesse caso a gente vai trabalhar uma formulação para as mãos. Eu poderia trabalhar, como é para as mãos, uma formulação à base de manteiga, se for o público for mais maduro, tá? Manteiga corporal ou até mesmo um creme hidratante, tá? É interessante que a gente não, nesse caso, como a gente está se inspirando nessa imagem, tá? Não vamos utilizar o corante, vamos utilizar o corante só na terceira fase, que vai ser a fase que remete à geleia, né? A calda, tá? Então, para isso, nós vamos utilizar um gel base, tá? Um gel base, e vamos utilizar um Irizizo, que também é um ativo rejuvenescedor para peles mais maduras, tá? A 5%. Então, nós vamos trabalhar essas três fases, é algo bem simples, tá? E você vai ver agora na prática como vai funcionar. A primeira fase que eu vou trabalhar, como eu falei, são as microesferas adicionadas de pigmento para dar coloração mais característica, tá? Do biscoito. Eu poderia trabalhar com coloração até um pouquinho mais clara, mais amareladinha, tá? Mas essa atende também. Então, essa é a fase 1, já está aqui na embalagem. A embalagem, você pode trabalhar com embalagem mais premium, uma embalagem de vidro, deixa a apresentação mais elegante, tá? E a segunda fase, como eu falei, será numa base emulsão água silicone, tá? Ela tá bem fluida aqui e nós vamos adicionar o ativo e a essência nessa base, tá? Então, essa é a base água silicone, emulsão, tá? Eu poderia trabalhar com a emulsão mais consistente, a forma de mousse mesmo também, tá?
Mas como eu quero uma formulação com toque mais seco, eu vou trabalhar essa emulsão água-silicone, tá? Então, vou adicionar o ativo, tá? Não, o ativo aqui. Depois eu vou adicionar a essência, que é essa de essência. Eu tô adicionando uma essência de baunilha, tá, gente? Bem simples de ter no teu laboratório, tá? De encontrar. Como essa formulação tá bem fluida, eu vou optar por adicionar diretamente. Mas se for uma formulação bem viscosa, é interessante que você adicione em um saco para adicioná-la nessa embalagem. Por quê? Porque você tem que evitar que essa formulação caia nas paredes. Porque quando eu adiciono a fase posterior, ela não vai se manchar a parede de creme, com creme, vai ficar a parede esbranquiçada e vai impedir a visualização da fase posterior, o gel que eu vou adicionar, e a apresentação não fica tão bacana, tá? Então vamos adicionar a fase 2. Adicionamos a fase 2, tá? E agora vamos preparar a fase 3, certo? Então, aqui na fase 3 eu tenho um gel, tá? E ele vai remeter à geleia, né? A parte superior do cheesecake. Vou adicionar o ativo primeiramente, tá? Incorporar bem. Vou adicionar agora a essência. A essência de morango. Mas pode ser essência de framboesa, de frutas vermelhas, tá? E vou adicionar o corante. A parte do corante é a mais legal. E eu coloquei aqui num becker para você visualizar melhor, tá? Mas você pode trabalhar com um grau, tá? Se o ativo for sólido, você tem que incorporar com agente levigante antes, um propilenoglicol, por exemplo, tá? Então tá essa coloração e eu vou adicionar mais um pouco de corante para ficar uma coloração mais escura. Então tá um pouco mais escura, tá? E agora nós vamos adicionar na terceira camada.
E esse é o nosso cheesecake rejuvenescedor para as mãos, onde nós vamos ter uma camada inferior, que é o esfoliante, a segunda camada, que é a emulsão água silicone, tá? Com o ativo rejuvenescedor. No caso, esse ativo é o Pentaglican. E a terceira camada, o gel, né? Que tá representando a geleia a camada de geleia de morango, tá? Onde nós incorporamos o íris ISO. Tá? Na sua farmácia você pode apresentar dessa forma, como demonstração, mas no caso, quando você for envasar, você pode deixar o pote um pouco mais com espacinho para rosquear, né, a tampa, tá? Então deixar que a última camada seja preenchida até mais ou menos aqui, tá? Mas para você ver de forma mais fácil a apresentação, eu resolvi encher um pouquinho mais, tá bom? Então aqui está nosso cheesecake de morango rejuvenescedor para as mãos. E esse foi mais um Dica Manipule. Se você tiver gostado dessa aula, clique em gostei, deixa aqui teus comentários, dúvidas, sugestões. Te vejo no próximo vídeo e até lá!